Queria chamar aqui o pastor Ricardo. Enquanto ele vem para cá, eu queria agradecer você que participou da nossa enquete. O resultado dela, seguinte, nós tivemos aqui 33 pessoas que participaram da nossa enquete. A pergunta: em que área a igreja evangélica tem mais dificuldade de influenciar positivamente? E olha só que interessante, música e artes, 2 pessoas. Política, 20, agora sim. Política, 25. Educação, 5. Ação social, 1. Ou seja, política. Todos nós temos um sentimento de que a igreja ou a política do nosso país precisa sofrer uma profunda mudança. E eu trouxe eles aqui para a gente ter um tempo mesmo de perguntas, e você pode continuar enviando para mim, tá? Se a sua pergunta vai ser feita, é outra história. Mas você pode continuar mandando sua pergunta, e como o Zé Bruno já falou bastante, a minha primeira pergunta vai para o pastor Ricardo, relacionado a esse tema. E a pergunta é a seguinte: pastor Ricardo, o que você diria para uma pessoa que pensa que o único papel da igreja é fazer o bem? Bom, primeiro a turma veio aqui para ouvir o Zé Bruno cantar, e você faz o pessoal ouvir eu responder pergunta. Isso não se faz em plena quarta-feira à noite, dia que o Brasil está jogando. O pessoal merece mais. Mas eu vou ser breve assim, quem sabe sobra mais um tempinho para o Zé Bruno cantar para a gente. Eu acho que essa pergunta que chegou para o Everton, ela deve ter vindo de alguém que ouviu isso ser dito. Há 2 anos atrás, eu estava numa conferência de pastores e líderes, e foi dito isso por um dos líderes da igreja brasileira, de que a missão da igreja é fazer o bem. Eu diria, depende de que perspectiva você olha isso, mas pegando o próprio texto que o Zé Bruno estava mostrando para a gente, se você seguir o contexto do texto, no capítulo 10, no capítulo 9, Jesus termina com um impasse, dizendo, a gente tem que orar pedindo para Deus levantar mais trabalhadores, porque a colheita, e a palavra ali o fruto já está no pé, mas falta gente para colher. E aí o capítulo 10 começa com Jesus chamando os 12. E aí Jesus envia os 12. E quando Jesus envia os 12, em Mateus capítulo 10, aparecem 2 ações. Eles falam acerca do evangelho do reino, e eles curam aqueles que tinham enfermidades. A mesma coisa que Jesus fazia em Mateus 9. Jesus prega o evangelho do reino e ensina nas sinagogas para dar uma deixa para os judeus, e cura aqueles que têm necessidades. Então, quando você fala que a missão da igreja é fazer o bem, se a sua perspectiva é que bem é minimizar a dor das pessoas, você está indo na contramão do que Jesus fazia, o que ele mandou os discípulos fazerem. Porque Jesus mandou os discípulos minimizar a dor das pessoas e anunciar o evangelho do reino para elas. É uma missão que envolve ação, fruto da compaixão, mas em momento algum negocia a necessidade de se verbalizar a fé, verbalizar o evangelho. Aqueles que estão pregando que a gente deve simplesmente demonstrar o evangelho através das nossas ações, e que nós não precisamos falar do evangelho, estão indo na contramão do que o apóstolo Paulo disse, que nós não temos a opção de não proclamar o evangelho. Essa opção não nos foi dada. Então, quando a gente pega Mateus 9, Mateus 10, eu diria, a missão da igreja não se restringe a fazer o bem. A missão da igreja se restringe a anunciar o evangelho, que para muitas pessoas isso vai gerar transtorno,
Tanto que em Mateus 10, Jesus diz que os discípulos vão ser presos e açoitados por causa disso. Então, as pessoas não vão ver isso como um bem, mas minimizar a dor das pessoas, curar as pessoas, suprir as necessidades dos necessitados, talvez a ação de bem da igreja é a hermenêutica para que as pessoas entendam o evangelho que nós pregamos. Então, uma igreja que só prega o evangelho, mas não se compadece dos que sofrem, o evangelho que essa igreja prega jamais vai ser entendido. Mas uma igreja que se compadece dos que sofrem, mas não prega o evangelho, vai minimizar a dor presente das pessoas, mas vai mandar todas elas para o inferno. E não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Senão a gente é uma ONG, né? Abrir uma ONG, não uma igreja. Isso mesmo. Recebi uma pergunta aqui para o Zé Bruno. Ela diz assim, ó: como você explica a transformação social através da música Jack, Joe and Nancy at the Mall? Essa música não serve para nada. Essa música é sua. O Resgate é a banda que tem mais músicas que não servem para nada. Não, a música é uma piada, né? É uma piada só. Uhum. Mas é uma verdade, né? Se você... E como que ela Jesus nasceu é assim? Posso contar mesmo? É muito longo? Não, nasceu de uma... Eu estava escrevendo um negócio em inglês e deu uma ideia. Aí você foi Aí embora. falei, pô, isso aqui é legal, acho que se juntar os fonemas dá para fazer uma letra. Aí foi juntando assim, fazendo. Legal. Uma vez eu perguntei para Deus se ele tinha inspirado ou se era... Mas acho que sim. Eu acho que sim. Inspirado. Eu acho que sim. Essa foi para descontrair, porque agora vem uma mais pesada, tá? Eu queria saber, eu não, né? Alguém. Queria saber o que você pensa, e depois o pastor Ricardo também vai responder ela, sobre a missão integral. Sempre aparece essa pergunta por aqui, né? Vai ser a mesma pessoa que manda assim, né? A missão integral. É que eu acho que esse nome já causou bastante problema, né? Porque o que eu penso sobre a missão da igreja, ela é integral. Tem a desnatada, a semi-desnatada e a integral. Pensando no termo, vamos pensar no termo, pegando o cunho desse vernáculo e olhando para o ser humano, se eu tenho um evangelho que traz para ele uma boa nova, de que ele tem um Salvador, que perdoa o seu pecado, ao mesmo tempo eu o ensino no caminho que ele deve andar, e discipulo, e isso causa uma transformação nesse indivíduo, na mente, na honestidade dele, na ética, na moral dele, no mundo, no casamento dele, na relação dele com a esposa, na maneira que ele educa os filhos. Se ele encontra na igreja um aconselhamento para o casal, um irmão da igreja que dá um curso de inglês e ele arruma um outro emprego e o filho a gente consegue colocá-lo lá no Senai, e quando ele ficou desempregado, a igreja o acolheu com uma cesta básica, estava lá no dia que nasceu o filho, no dia que morreu a mãe. Pastor é assim, né? Está no nascimento, está no casamento, está no velório. Pensando só na palavra, eu procuro pensar assim, eu não gosto de rótulos, nem de sistemas. Mas é integral, assim, é tudo que o cara precisa, entendeu? Barba, cabelo, bigode. Acho que não... O que eu acho errado, como o pastor Ricardo disse, é quando você pensa que se eu fizer o bem, eu já estou trazendo... Acho que a discussão é mais essa, né, Ricardo? Ser mais uma teologia da libertação do que uma missão. Porque, para mim, se fala missão, a missão é de Deus, né? Aprendi assim missão transformadora. A missão é de Deus, eu estou dentro dela. Se o cara está ali e eu não conseguir transformar a vida dele, eu vou tentar, mas o evangelho vai chegar, a salvação vai chegar. Agora, o pastor Ricardo tem mais janela do que eu, mas a teologia da missão integral e o que já se fez desde do Pacto de Lausanne até hoje, na América Latina, já causou muito problema, né? Eu procuro não ter um rótulo.
mas eu procuro fazer isso que eu estou falando. Para mim, para a gente, primeiro para eu dizer o que eu penso da missão integral, eu preciso só pontuar algumas coisas historicamente, porque talvez algumas pessoas nem saibam do que a gente está falando. Imagina o seguinte, na década de 60 e 70, na América Latina, a gente vivia o reflexo da Guerra Fria, entre Estados Unidos, representando toda a força capitalista, e a União Soviética, representando as ideias socialistas comunistas. E a América Latina estava dividida por essas duas forças, tanto no aspecto social, econômico, como no aspecto teológico. Do lado da Igreja Católica Romana, emerge, nesse período, a teologia da libertação, que era uma teologia que pregava que Deus fez uma opção pelos pobres, logo, a missão da igreja é minimizar a dor do pobre. E não se falava do Evangelho, não se tinha proclamação do Evangelho, só se tinha boas obras. Do outro lado, você tinha uma teologia subsidiada por muitas igrejas norte-americanas, que era a teologia fundamentalista. A teologia fundamentalista é aquela teologia que diz que o papel da igreja é salvar almas do inferno, ponto. Então, não importa o que você faça, você não precisa fazer nada pelo sofrimento das pessoas aqui, basta você convidá-las a aceitar Jesus, e quando elas morrerem, elas vão estar no céu, mesmo que a vida delas continue inferno aqui. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, acontece o primeiro congresso de Lausanne de evangelização, e uma das afirmações que esse congresso faz, e no documento final todo mundo assina, é o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. O evangelho todo, a integralidade do evangelho, para o homem todo, alma, corpo e quantas partes você quiser dividir o homem, para todos os homens, para pobres e ricos, para brancos e negros e assim por diante. Isso chega no Brasil em 1983 com o Congresso Brasileiro de Evangelização e influencia grandemente alguns jovens líderes na época, algumas organizações, e no Brasil, como na América Latina, a missão integral, como foi chamada essa influência, era uma resposta a essa dualidade da teologia da libertação e do fundamentalismo. Então, por muitos anos, eu disse sem medo de ser feliz que eu sou da missão integral, porque eu creio no evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. O que aconteceu recentemente é que algumas pessoas que talvez vivem muito mais flertando com a teologia da libertação, começou a afirmar que a prática delas era da missão integral, e não é. Por outro lado, algumas pessoas que talvez sejam mais simpáticas à teologia fundamentalista, aproveitou essa situação para dizer que todo mundo que é da missão integral é liberal. Todo mundo que é da missão integral é da teologia da libertação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, o que eu penso da missão integral, a missão integral recebida como influência do Congresso de Lausanne, de 1973, e do Congresso Brasileiro de 74, e Congresso Brasileiro de Evangelização, em 1983, foi uma grande bênção para a igreja brasileira e uma resposta ao dualismo entre fundamentalistas e teólogos da libertação. O que nós estamos vivendo no presente século e nesse mundo atual é um ressurgimento do fundamentalismo em todas as religiões e ideologias do mundo. E, consequentemente, vem essa confusão relacionada à terminologia da missão integral. Mas o que eu penso da missão integral é isso aí. Que aula, hein, meu? Louco. Ok. Uma pergunta agora, assim, que acho que é muito sincera, assim, da parte de quem enviou. Protestos, manifestações sociais em prol de uma minoria oprimida socialmente, é uma atitude aprovada por Deus? Essa pergunta está sem destinatário. O que é sem destinatário? O Martin Luther King fez isso, né? A gente não tem que culpar ele, mas já está enterrado já, né? Veja, é um direito democrático que você tem de fazer qualquer tipo de manifestação.
O que eu vejo no Brasil hoje é muita manipulação. Você vai se você está ali, você está com aquele cara e está com aquela ideia, você é daquele time, né? Ah, tá, você foi naquela ali, você é vermelho, você é verde e amarelo, você é coxinha, você é presunto, mortadela, sei lá. É isso daí. Hoje nós estamos num momento político chato no Brasil, né? Chato. O Facebook é o lugar dos grandes pensadores brasileiros trazerem suas opiniões para um debate acalorado e esclarecedor. Então, é tanta coisa, meu, que eu, particularmente, não vejo nada de errado. Aliás, profeta que é profeta, chega no rei e fala, você casou com a tua cunhada que você arrancou do teu irmão, ainda que isso custe o seu pescoço. Foi assim com João Batista. O profeta que é profeta fala, ô Acabe, ô Jezabel, você vai morrer comida por cães, e você não vai sobrar nada de você, porque vocês estão fazendo o que é errado. Hoje em dia, eu tenho aqui meu lado, né, da música, que quase nada influencia também hoje em dia, mas profeta de profecia pronta, profeta de dentro de igreja, você vai, não sei o quê, profeta é fácil. Todo mundo que é cantor, ele é música profética, vai na favela fazer essa profecia. Vai no Planalto, lá e no Palácio do Planalto e faz sua profecia. Abre a sua boca, entendeu? E fala contra a maldade. Abre a sua boca e protesta contra todas as discrepâncias e todas as abominações que tem no nosso meio, pô. Porque agora também você não pode falar de nada, né? Não pode falar de nada de ninguém, porque aliás, todo mundo, nós estamos tão individualizados. A ideia de comunidade se desfez tanto que todo mundo agora é minoria. Porque eu sou sozinho, eu sou eu. Eu quero ter o direito de ser eu e todo mundo aqui, e cada um protesta por si só. O mundo está ficando chato. E só um detalhe, quando o pastor falou de 1974, foi o ano que o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Pela primeira vez, né? Mas depois teve outra. Não, já tinha, agora já somos tinha 9. 9 vezes. 9. Deixa eu só dar um pitaco nesse negócio, resgatando um conceito que eu gosto muito, do Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer, ele defendia a ideia da cobeligerância, né? O termo cobeligerância vem do verbo beligerar, brigar ao lado. E o Francis Schaeffer, ele defendia a seguinte tese: um cristão, ele deve estar ao lado da pessoa que levanta uma bandeira que representa valores do reino de Deus. Não importa se essa pessoa é da mesma, se essa pessoa é cristã. Então, por exemplo, se na cidade de Campinas, pessoas estão se mobilizando para acabar com as crianças que vivem nas ruas, adotando essas crianças, nas variadas famílias da cidade de Campinas, um cristão tem que se juntar a isso. Não importa se quem está liderando isso é um ateu, não importa se quem está liderando isso é um espírita. É claro, o mesmo princípio de Francis Schaeffer diz que nós cristãos não devemos estar ao lado de bandeiras que não representam o reino de Deus. Então, só porque é legal, só porque é politicamente correto, está todo mundo defendendo os direitos desse grupo ou daquele grupo, mas fere princípios do reino de Deus, eu não devo estar lá no meio. Mas quando alguém na cidade levanta uma bandeira, e você percebe que aquela bandeira é de valores e princípios do reino de Deus, como cristãos nós temos a obrigação de cobeligerar com essa pessoa, com esse grupo, mesmo que esse grupo não seja presbiteriano, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, ou qualquer coisa parecida. Legal. Estou aqui com uma pergunta de quem está nos acompanhando pela internet. Nós temos hoje cerca de 80 pessoas nos acompanhando pelo Facebook e YouTube. E tem uma pergunta aqui do Edu Faria, de Juiz de Fora. De fora, assistindo pela internet. Já está de fora e quer participar. Primeiramente, parabéns pela excelente programação. Obrigado, viu? Minha pergunta vai para o Zé Bruno. Porque você falou, tá vendo? O cara de fora faz a pergunta também. Vai lá. Concordo com você na sua crítica àqueles que condicionam a assistência social
a participação do assistido nas nossas igrejas. Certo. Mas, de certa forma, nossas ações afirmativas que visam promover o bem social também têm um papel de demonstração do reino. Sim. Como conciliar essas duas verdades? A ação social que visa demonstrar o reino, mas não que quer fazer disso barganha. Não sei, pastor Ricardo. Ele estava comigo até agora, né? Não, veja, eu não estou dizendo que você não vai evangelizar a pessoa com a qual você trabalha socialmente. A igreja, nós temos um trabalho social no bairro, assistimos famílias. O que nós não fazemos é dizer a ela que ela só participa do programa social se ela aceitar ser membro da igreja. É isso que eu não faço. Esse tipo de troca, porque, então tá bom, a pessoa pode falar, tá bom, eu sento e assisto o culto. Né? Qual estatisticamente, qual a oportunidade que eu tenho de dizer que aquelas pessoas são salvas? Ah, mas 1% vai se converter, tá bom. 2, 10, tem uma estatística disso? Agora, o testemunho do evangelho tem que ser dado, mas se for com... Eu tendo a fugir da emboscada. Sabe, a emboscada, né? Vamos assistir um show de rock? Vamos. Quando o cara chega, banda gospel, segura ele aí agora que eu te peguei. É evangelismo de... Faz uma arapuca, uma emboscada. Pô, eu não sabia que agora estou numa igreja, agora tem que ficar, Porque eu entendo que nós levamos o reino. E o reino, ele tem todas essas coisas, ele é completo, ele é integral, ele tem tudo para o homem, para todo homem, para todos os homens, para o homem todo. Mas eu tenho uma dificuldade de fazer essa barganha. Eu acho que existem outras maneiras criativas, não só criativas, maneiras humanas, honestas, dignas. Eu me sinto como tratando a pessoa como porque ele tem a miséria, eu posso colocar a goela abaixo, ele assistiu o culto, ou... né? Então, esse tipo de coisa eu não faço. Agora, essa conciliação, se você não tem só esse contato com a pessoa, aliás, eu digo isso na igreja, a gente tem que conviver com essas pessoas, atendimentos, a gente tem atendimento de médicos com as pessoas da comunidade, eles conversam, eles estão lá todos os dias, a gente conhece as pessoas, eu conheço o alemão, o Wilson do bar, o pessoal do posto, a galera da escola, você vai conhecendo, eu não tenho só aquele dia que ela foi ali, aquilo é uma parte do meu testemunho, eu encontro na calçada, a gente encaminha para o hospital, a gente fala dos valores, a gente fez um bazar dando roupa, um bazar que a pessoa, era bazar só o nome, ela ganhava de graça, ia lá, escolhe a sua roupa e passa no caixa que não paga nada e vai para casa com a sacola. E nisso você conversa com a menina que tem 17 anos e tem 4 filhos e você vai entrando na vida dessa pessoa. A gente quer fazer de uma vez só. Tá vendo? Ó, todos estão assistindo o culto aqui, estão todo mundo convertido. Aleluia. Muito legal. O pastor Ricardo quer falar. Só dizendo para o Edu Faria, lá de Juiz de Fora, que o Zé estava falando uma coisa aí, eu acho que esse impasse gerado por... até que ponto a gente vai servir a pessoa porque a gente tem compaixão dela, ou até que ponto a gente vai servir para transformar o nosso serviço nessa arapuca. Talvez, pelo menos para mim, uma excelente solução para esse impasse tem sido a opção por, eu respeito quem faz outras opções, mas a opção da igreja local em si, ela não ter nenhuma entidade assistencial, ela não ter nenhuma creche, ela não ter nenhum asilo, ela não ter nenhum orfanato, por uma razão simples. A nossa cidade, pelo menos a minha cidade de Campinas, está repleto de orfanatos, asilos e entidades sociais que estão precisando de voluntários. Então, eu prefiro desafiar os discípulos de Cristo da minha comunidade a se envolverem com essas comunidades. Aqui em Campinas, a gente tem um projeto chamado Transforma Campinas, que foi importado do Transforma Recife, que é uma rede de voluntariado, e que a gente tem incentivado pessoas das comunidades cristãs servirem nas entidades já existentes na cidade. A gente tem duas vantagens com isso. A primeira é, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos
para as obras. Então, a gente pode se envolver nessas entidades. Segundo, você vai praticar o que o Francis Schaeffer diz da cobeligerância. Você vai estar servindo lado a lado com uma pessoa que não compartilha da mesma fé. Excelente oportunidade para a pessoa perguntar para você, mas por que você está aqui servindo essas pessoas? E aí você tem a oportunidade de dizer o porquê você está ali. E a gente desvincula a entidade igreja dessa tentação de exercer o poder sobre as pessoas a partir da prática do bem. Ou seja, nós oferecemos para a cidade voluntários e recursos financeiros para as entidades. Não necessariamente temos uma igreja poderosa com creche, com orfanato, com asilo, com hospício, com hospital, com escola. Isso vira uma church corporation. E, normalmente, isso gera exercício indevido do poder sobre as pessoas, e não o que Jesus mandou a gente fazer, que é servir as pessoas. Muito legal. Gente, eu sei que está muito boa a conversa, mas eu preciso parar por aqui, até porque está ficando tarde. Posso continuar, só eu, pastor? Você pode parar. É o jogo do Brasil. Me perdoe, é que eu não consigo perder uma piada. Eu reparei. Você percebeu, né? Reparei. Você perguntou o que o Edu faria? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a mais legal. Eu nem ouvi, eu estava falando com o Ricardo. O que o Edu faria? Eu falei, o pastor falou, mas o que o Edu faria? Essa é digna de pastor, né? Essa é boa. Essa é boa. A gente pode ouvir você cantar um pouquinho, né? Cantar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente, agradecer muito ao pastor Zé Bruno aqui com a gente, uma salva de palmas para ele. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pastor Ricardo, que cedeu o tempo dele para honrar o nosso encontro aqui. Agradecer você que nos acompanha e dar alguns avisos. O primeiro aviso, muito importante, nosso acampamento organizado pela Chácara Jovem, spoilers, vai acontecer agora no Carnaval. Se você ainda não fez a sua inscrição, fala comigo e faz agora. Você precisa fazer a sua inscrição para esse acampamento no Palavra da Vida. Valores, você pode conversar comigo, mas é fácil fazer a sua inscrição. Você simplesmente entra no site chacaracamp.org.br e lá vai ter todas as informações e cadastro para você poder realizar, ok? Não fique de fora do nosso acampamento, vai ter lá a presença do pastor Ricardo falando, palestrando para a gente, o Zé Bruno vai estar lá. Não vai estar lá. Eu não podia perder a piada. Outro aviso que eu preciso dar aqui, nesse sábado agora, hoje é quarta, nesse próximo sábado nós vamos ter o Hangout, retornando agora no ano de 2017. O Hangout é o nosso encontro da Chácara Jovem, que acontece todo último sábado de todo mês, e nós vamos continuar falando sobre foco e legado. Não perca essa oportunidade e esteja com a gente aqui na Chácara Paineiras, beleza? Valeu, gente, um prazer estar com vocês. Mais uma música, Zé Bruno. Saideira. Saideira. Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Agora um tapa no relógio, a mente tá vazia, são 10 para 6. Fim de mais um calendário, eu não sei.
Obrigado, pessoal.